Olá, gente, de volta aqui. Agora, nesse bloco aqui, nós vamos falar sobre tempos gráficos. Funcionam? Bem, uma das grandes sacadas de quem pratica análise técnica é entender o comportamento relativo de fractais, né? Fractais são proporções, né, menores da mesma coisa. Então, por exemplo, quando você olha um gráfico diário e vê um gráfico de linha, né, os padrões, as formas como o mercado se move no gráfico diário, se você dividir ele, ou seja, separar ele por tempo gráfico menor, você vai vendo as mesmas formações que vão formando as formações maiores. Ou seja, você tem um desenho grande aqui, ele numa menor proporção aqui, repetido várias vezes, forma uma nova proporção de um tempo maior. Quando eu entendi que a ideia de você utilizar tempo gráfico, ela tem muito a ver com alinhamento, ou seja, unidade, né? Então, basicamente, quando é que o mercado gera grandes deslocamentos? Quando a gente tem um movimento iniciado no gráfico semanal, no gráfico diário, ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, sempre nós temos uma expectativa, e vemos constantemente aí no mercado, grandes deslocamentos de preço. São quando, por exemplo, a gente vê aí uma ação subiu 7, 8% no dia, o índice caiu 3, 4% no dia. Isso significa que um tempo grande ele está iniciando o movimento ou completou o seu movimento. Na grande maior parte do tempo, o mercado ele vivencia as oscilações dos seus tempos menores, né? E isso acaba confundindo muito as pessoas, principalmente para quem faz swing trade e, no caso, vem olhar tempos gráficos mais curtos, se torna muito confuso, e aquelas pessoas que fazem o day trade, que utilizam gráficos de menores períodos e vão olhar gráficos maiores. Então, como é que a gente pode falar? Tempo gráfico funciona? Sim, mas você tem que entender quais são as características que geram facilidade ou geram um dificultador para que você entenda cada vez mais, que você consiga compreender como é que os tempos gráficos conversam entre si e quando é que eles tendem a ter certa harmonia, tá certo? Queria mostrar minha tela para vocês aí, fazer um desenho. Percebam o seguinte, quando a gente começa, né, a aplicar análise técnica, todo o conceito básico ele sai de que uma tendência de baixa ela é caracterizada por fundos descendentes e topos descendentes. Então, basicamente, é você falar assim que o fundo é mais baixo que o anterior e o topo ele é mais baixo que o anterior. Isso é uma característica de tendência de baixa. Quando a gente fala em característica de tendência de alta, o oposto também é verdadeiro. Então, quando o mercado está subindo, você vai ver perna de tendência, topo mais alto, perna de correção, topo mais alto que o anterior, perna de correção. Então, na palavra correta, você tem fundos ascendentes e topos ascendentes. Quando você olha isso, somente isso, se torna muito, muito difícil você perceber como é que os tempos conversam entre si. Mas, basicamente, imaginem o seguinte. Vamos começar assim. Ó. O mercado ele está caindo há muito tempo. E aí, o gráfico diário, de repente, 1 minuto, ele vai começar a subir aqui. O movimento de 1 minuto perante ao gráfico diário, ele é muito, muito irrisório. Tá certo? Ele é muito, muito pequenininho. Dentro de 1 minuto, como ele é o primeiro a mudar, você vai ver o seguinte. Os 5 minutos, ele tinha feito algo assim. Então, quando esse 1 minuto dá a primeira compra e ele rompe um topo, você tem a característica dos 5 minutos sugerindo que este 1 minuto, ele não tem muito alívio, muito refresco, porque logo ele vai encontrar a resistência do gráfico de 5. E visto pelo que ele vem fazendo, a suposição é que ele iria voltar a cair. Bem, mas num cenário de subida, os 5 minutos agora assume o controle da posição, testa o seu fundo e muda ele o comportamento. E aí, de repente, você vai perceber que agora você tem um 15 minutos que vinha caindo assim,
encontrando sua linha de dificuldade nesse nível. Isso vai se repetir pela eternidade, por qualquer tempo gráfico. Então, dentro de uma tendência de baixa primária, quando o primeiro tempo muda o comportamento, toda vez que ele rompe um topo, logo em seguida aparece a primeira resistência. Só que, na teoria, é muito bonito. Porque na prática, esses rompimentos nas primeiras mudanças, né, eles muitas vezes acontecem assim. Ele só dá uma fagulhadinha aqui e já volta para baixo. Então, isso seria um rompimento de topo de 1 minuto dentro de uma tendência de baixa de 5 minutos. Aí você tem a característica da tendência de baixa de 5 aqui, ele faz essa característica. E aí as pessoas não se atentam, de repente você está olhando apenas o tempo gráfico azul, e você vai iniciar uma compra no rompimento do tempo gráfico azul. E não se deu você não teve como costume, como rotina, olhar o que os outros tempos, os tempos maiores, estavam fazendo. Você poderia ter percebido que aquele tempo gráfico vermelho, ele se encontrava numa região complicada, onde a gente não deve tentar fazer início de operação. Bem, quando é que a gente tem que entender? Quando a gente olha apenas gráfico de 1 minuto e 5 minutos, tá certo? Os alvos, eles são necessariamente pequenos. Por quê? Porque o mercado ele é muito claro quando a gente fala em análise técnica. Quando a gente pensa em topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes, pela regra, nós estamos falando sempre do quê? De proporção, ou seja, a perna da tendência tem a proporção da perna anterior. Ou seja, normalmente, a gente vai falar que esse pedaço que o mercado sobe daqui para cá, e o que ele repete daqui para cá, ele tem a mesma proporção. E aí as pernas de correção também vão ter a mesma proporção, né? E tende-se a continuar o mercado até que ele mude o padrão, até que ele te mostre o contrário, ok? Bem, onde que está o grande macete de você falar assim, como é que eu vou fazer os tempos gráficos funcionarem para mim? Eu preciso entender assim, o que nós queremos? A gente não quer comprar um rompimento de topo. Você não quer vender um rompimento de fundo. O que você quer é a probabilidade de haver um deslocamento de preço entre o ponto que você vende e o ponto que você compra, suficientemente para que você ganhe dinheiro antes dele dar stop. Quando você muda a sua cabeça para essa sacada, você vai ter um novo flash na sua cabeça. Então, assim, a partir desse momento, você vai pôr assim, não basta romper um topo. Eu preciso entender que existe um alvo extremamente atrativo para que eu arrisque o meu dinheiro. Para que vale a pena eu arriscar o X percentual do meu capital para ganhar 2x, 3x, 4x, 10x, o quanto for necessário. Bem, voltando aqui para a tela. Como a gente sabe a característica dos movimentos, tá certo, gente? A gente tem um jogo de xadrez sempre para observar. Então, uma característica de tendência de baixa, ela consiste em você visualizar uma perna de tendência de baixa e uma perna de correção da tendência. Então, isto seria, eu tenho uma característica da tendência de baixa. Perna de tendência, perna de correção. A característica está presente. Agora, sabendo da história da proporção, eu também consigo imaginar onde é o meu alvo. Todo joguinho, né, ele é repetido, né? Então, assim, a maior parte dos jogos, você tem uma série de repetições e se torna rotina. Você vai acabar repetindo determinada tarefa até acontecer. Na análise técnica não é nada diferente. Você conhece o padrão inicial. O que a gente tem que fazer? Usar a regra de supor que o padrão final aparece e usar agora a cabeça, tá certo? A estratégia. Então, vamos trabalhar como se fosse a questão de um jogo de xadrez. Eu preciso utilizar o meu conhecimento sobre como o mercado se comporta, o que ele tende a fazer quando ele está em tendência de baixa, ou o que ele tende a fazer quando ele está em tendência de alta, e usar isso ao meu favor. Como eu vou fazer isso? Pensem agora apenas na questão de tempo gráfico. Voltando aqui. Como a gente sabe, por exemplo, que nós temos, por exemplo, uma
tendência de gráfico aqui, ó, subindo, vamos pensar que é 1 minuto, tá certo? A primeira vez que esse gráfico de 1 minuto rompe um fundo, ou seja, ele apresenta a característica inicial de uma tendência de baixa, você tem que imaginar duas coisas. A primeira, que ele vai cair, porque ele rompeu um fundo, e essa é uma característica conhecida. Só que, segundo, toda tendência de alta, ela vira uma perna de tendência em outro tempo gráfico. Então você vai ter que considerar que tudo isso virou uma perna 1, e eu também sei onde uma perna 2 é provável, a região. Por quê? Porque a gente conhece a teoria de Dow, o que Elliott falava pra gente, em relação de projeção, retração de movimentos. Né? A história que o mercado retrai entre 50% entre 50% e 61,8% do movimento a favor da tendência, ele volta contra. Então, o que eu passo a entender com isso? Que a partir do momento que esse camarada rompe um fundo, eu consigo mensurar onde que é o alvo. Se ele já está rompendo muito próximo, né? Imagine ele rompendo um fundo muito próximo já do meu alvo, eu começo a ver que não vale a pena. Isso normalmente acontece quando você tem tempos gráficos muito curtos, né, mudando de comportamento. Percebam, né, que essa situação, vamos imaginar agora o seguinte, eu vou riscar como se fosse uns 60 minutos fazendo assim, ó, perna 1 nos 60 minutos, uma perna 2 nos 60 minutos, tá? Tudo vai começar algo assim, ó. 1 minuto vai ter feito mais ou menos assim, ó. Ele começa a mudar aqui, só que você vai ter outros tempos gráficos que vieram junto. Ó. Aí o que eu preciso ver? Uma mudança considerável. Né? O que eu chamo de mudança considerável? Como eu sei que os rompimentos, por exemplo, da perna de tendência desse cara verde, ele tende a se repetir aqui, né? Eu consigo entender que cada vez que o tempo se torna maior rompendo o fundo, ele vai abrindo maior alvo para baixo, porque a correção tende a ser de um tempo maior. E como eu consigo identificar o tanto quanto aquele tempo gráfico, o azul, já havia subido, né? Eu tenho como medir o tanto quanto ele pode cair. A ideia é você entender uma regrinha básica que, para todo o tempo gráfico, tá certo? Seja ele 15 minutos, seja ele 60 minutos, vamos pegar aqui um exemplo no dia de hoje, só para a gente entender. Deixa eu pôr o gráfico de 60 minutos aqui para eu conseguir achar o exemplo para vocês. Ó. Reparem só, como característica, se eu pegar, por exemplo, considerar que o mercado havia feito uma perna de tendência aqui, e isso é uma perna de correção, queria que vocês observassem o que acontece dentro do gráfico de vocês, dentro das velas dos tempos menores. Então, você vai perceber que existe um tempo gráfico que ele faz a perna de tendência desse cara. Quando a gente olha esta subida aqui, por exemplo, dos 60 minutos, ó, e eu desço esse cara aí para o 5, por exemplo, procurando essa bolinha que eu deixei marcada aqui, ó, vocês vão ver que existe uma característica, existiu um tempo gráfico que a partir do momento que ele, né, quebrou a sua linha de tendência de baixa aqui e ele começou a subir, né, esse cara não rompeu mais fundo. E aí ele foi fazendo com que o mercado lá nos 60 minutos, o gráfico de 60 minutos, fosse subindo, subindo, subindo e até chegar onde chegou. Da mesma maneira que quando a gente vem agora ver os 60 minutos e a gente pega esse movimento de hoje, né, apenas a queda de hoje, o que acontece? Quando você dá foco apenas para esse movimento, você vai descobrir que uma perna de tendência de alta do gráfico de 60 foi um tempo gráfico que fez. A parte da correção, a consolidação, a mudança é ruim, mas a perna de queda, a perna de correção,
está bem limpa também, né? Agora perceba o seguinte, o que é que fez o índice cair hoje? Pega aqui somente o período de hoje, ou até mesmo ontem, não sei se pegou aqui, ó, desce para os 5 minutos e veja se você não consegue ver que existe um tempo gráfico que fez a perna de 60 minutos. E aí dá para você vir, por exemplo, aumentando a sua probabilidade, aumentando a sua, baseado em conhecimento do que os 60 minutos poderia estar fazendo, você seguir um tempo gráfico que apenas apresentou para a gente aquela característica de conhecida de tendência de baixa, onde ele faz novos fundos e também não repete o novo topo, ou seja, ele faz fundos descendentes e topos descendentes durante uma perna de tendência. E se a gente for criterioso, vocês têm que pensar o seguinte, dentro de cada perna dessa dos 5 minutos, seja ela de subida ou descida, né, vocês sendo bem realistas, vocês vão perceber que a subida ela ocorre de uma maneira bem sucinta, mas também dá para perceber o quê? O mercado vem aqui para o martelinho, fecha aqui em cima, volta nessa vela para cá. Depois ele vem até aqui, cai para cá. Volta para cá, cai aqui, vem aqui. Quando ele chega aqui, ó, ele quebra a linha de tendência de alta, ó. Aí ele faz assim, ó, vou tentar subir, testo o topo, não consigo, rompe fundo. Volto, rompo o fundo. Então, toda perna de tendência ou perna de correção ela é constituída por uma tendência de alta ou de baixa de um tempo menor. Eu preciso, o objetivo desse vídeo aqui, não é falar para vocês quais tempos mandam, né? 60 minutos, eu mostrei que é o 5, mas o 5 tem um tempo relativo que faz esse movimento, o gráfico de 1, o gráfico de 15, o gráfico diário. É para vocês aprenderem que dentro das pernas de tendência, dentro dos candlesticks, você tem muito mais informação para ser extraída, muito mais padrões que podem ser utilizados a nosso favor. E fazendo assim, a sua leitura de tempo gráfico melhorar ainda mais. Basta você isolar, tentem pegar pelo perfeito. O que seria o perfeito? Procurem movimentos limpos e depois estudem-os. Mas dentro do movimento, desça o tempo gráfico, marca aquele pedaço, veja como é que os tempos menores se comportavam quando o mercado subia, quando mudou, o que aquele tempo gráfico menor fez, quais são as características. Existem N fatores que a gente pode comentar, né? Tem a parte da continuidade da tendência, onde o mercado repete o movimento anterior, mas tem a reversão de tendência, por exemplo, que o primeiro movimento ele tende a ser maior. Tem N coisas que dá para se extrair de dentro de uma perna de tendência, dentro de uma perna de correção. Basta a gente saber o que procurar. A dica está aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Valeu!